Boa tarde, pessoal. A gente vai ter mais uma aula de micose subcutânea e hoje vai ser a cromomicose, também chamada de cromoblastomicose. Pegando aquele velho esqueminha das micoses, superficiais, cutâneas, subcutâneas e profundas, as cromomicoses elas se localizam nas micoses subcutâneas. Então, ela consegue adentrar alguns tecidos mais profundos, não fica superficialmente, mas ela também não se torna uma micose profunda, não vai atingir a princípio órgãos vitais, não vai se disseminar pelo corpo, ela vai ficar localizada restrita ali ao subcutâneo. Aqui são todas as micoses subcutâneas importantes que a gente tem e o destaque para a cromomicose. E uma definição rápida para vocês terem ideia, antes de eu passar as imagens das lesões, é essa que está aí. É uma micose crônica, ela se arrasta com o tempo. Nesse ponto, ela é um pouco parecida com os micetomas, né? Que são outra doença que se arrasta com o tempo. Granulomatosa, supurativa, atingindo pele subcutânea, como a gente já falou. E, de forma também semelhante aos micetomas, eu tenho a introdução do fungo de forma traumática. Então, você tem uma solução de continuidade, a introdução dos esporos ou fragmentos de hifa, porque esses fungos que causam as cromomicoses são todos fungos filamentosos, e eu tenho a introdução desses fragmentos de fungo nos tecidos do hospedeiro. E a característica que também um pouco semelhante ao micetoma, não existe um agente, diferente de outras doenças em que a gente fala de um agente só. Aqui eu tenho uma miríade de agentes também, que podem causar o mesmo quadro clínico. E esses fungos, eles compartilham uma característica morfológica, que é o fato deles serem fungos demáceos, né, que são fungos que têm uma pigmentação nas hifas e nos esporos. Então, pegando esses dois aspectos, uma variedade de fungos causando a mesma doença, tá? Sendo que esses são os mais comuns: Fonsezea pedrozoi, Fialófora, Cladosporium, Rhinocladiella, Exophiala, Cladofialófora. O mais importante aqui no Brasil é a Fonsezea pedrozoi, tá? É o mais comum aqui. Tá? Embora os outros também aconteçam, e existem outros fungos demáceos que podem causar cromomicose. E a característica deles terem essa pigmentação nas hifas e nos esporos está ligada ao fato de que eles têm uma variante de melanina na sua parede celular. Então, eles acabam adquirindo uma cor que torna tanto a colônia deles escura na placa de Petri, verso e reverso, quanto as hifas, quando são observadas no microscópio óptico, elas se apresentam acastanhadas, escuras. Então, essa é uma característica desses fungos demáceos. Mas eu tenho outras micoses que são provocadas por fungos demáceos também, que é o caso das feoifomicoses. Então, tem uma outra característica que a gente agrega aqui na cromomicose que fecha a caracterização. E é o quê? É o fato, aqui eu estou mostrando a colônia de um fungo, as hifas acastanhadas, mas no exame direto e no histopatológico dessa micose, eu vou ver uma estrutura morfológica que é muito característica do quadro de cromomicose, que são os corpúsculos muriformes, são pequenas estruturas mais ou menos arredondadas, com umas trabéculas transversais. Eles também são chamados de corpos escleróticos ou fumagoides ou corpúsculos de Medlar. Tá? Na dermatologia, o pessoal chama de corpos fumagoides. A gente chama na micologia mais corpúsculos muriformes. Tá? Eles lembram um muro, na verdade, como se tivesse trabéculas que se cruzam e lembram, né, o cimento que tem entre os tijolos. Esse nome veio justamente daí. E esse aqui é um exemplo disso. É uma coisa que pode ser vista no material clínico de um paciente que está com cromomicose. Tá? Então dá para a gente perceber que esses corpúsculos aí, eles são
meio arredondados, tá? Então dá para ver a forma, e eles têm algumas trabéculas que se entrecruzam, né? Daí esse corpúsculo muriforme. Isso aqui é o que caracteriza a cromomicose. Então, se eu tenho uma doença com as características clínicas e eu encontro isto no exame direto, né, funcionando ou raspado, ou no histopatológico, e eu isolo um fungo demaciáceo, então eu fecho o diagnóstico como cromomicose. Aqui é um aspecto de uma cromomicose em pé. Elas podem afetar qualquer parte do corpo, mas é muito frequente estar em pé, pernas, braços, tá? E elas dão lesões ou verrucosas, como é o caso dessa aqui, em que você tem uma lesão que lembra uma couve-flor, ou lesões em aspecto de placas. Também pode assumir outras características, como lesões ulceradas, mas as lesões verrucosas são muito comuns. Tanto assim que esses slides que eu estou passando aqui inicialmente, eles são todos de lesões verrucosas. E esse slide aqui é do livro do professor Lacaze. Ele está bastante didático para mostrar aqui o corpúsculo muriforme. Então, olha só, ele é meio arredondado e ele tem trabéculas aqui, ó, que lembram assim, daí esse nome corpúsculo muriforme, um muro. Tá bem bacana, bem didático esse slide aqui, tá? Então, isso aqui é um corpúsculo muriforme. Para a gente frisar mais isso aí, eu coloquei alguns casos clínicos, só o título e imagens desses casos para vocês verem lesões e para vocês verem o aspecto desses corpúsculos muriformes, porque isso é bastante central no diagnóstico, tá? Esse exame direto e o encontro desses corpúsculos aí. Aqui é um caso clínico em que o pessoal que tratou o paciente confundiu inicialmente a lesão com uma dermatofitose, né? Então, olha só a lesão aqui. De fato, ela está bem diferente das lesões que eu apresentei agora há pouco, mas eles tentaram tratar com algumas drogas, não tiveram sucesso. Quando eles fizeram um raspado disso aí, eles encontraram os corpúsculos muriformes aqui. E aí eles fecharam o diagnóstico como uma cromomicose, alteraram o tratamento tanto em termos de droga quanto em termos de dose, e aí conseguiram obter sucesso na cura do paciente. Aqui é um HE, mostrando aqui os corpúsculos muriformes dentro de uma célula multinucleada, tá? Provavelmente um fagócito que se fundiu para conseguir fagocitar o corpúsculo. Essa aqui é a cultura do fungo. Então, assim, dentro do diagnóstico, além de eu ter que ver esses corpúsculos no exame direto no histopatológico, eu tenho que fazer o isolamento do fungo em meios de cultura e identificar esses fungos segundo aquele critério de identificação de Bolor, que é macromorfologia e micromorfologia. Tá? Então, aqui é a macromorfologia, dá para perceber que ele é um fungo bastante escuro. Ele tem pigmentação, não é só nos esporos, ele tem a pigmentação também nas hifas. E aqui é um aspecto micromorfológico do fungo, que a gente vai fazer identificação segundo os critérios que a gente tem, tá? Que são muitos fungos que podem causar cromomicose. Aqui é um outro caso de cromomicose também por um agente chamado Rhinocladiella, na Venezuela. As lesões do menino, o fungo que foi isolado, que é a Rhinocladiella. Aqui é um outro caso que foi tratado com crioterapia, que a gente vai ver mais para frente, anfotericina B, 5-fluorcitosina. As lesões aqui no pé do rapaz e aqui uma imagem do corpúsculo muriforme visto no histopatológico. Tá? Aqui é uma lesão que foi encontrada em um paciente transplantado. Reparem o seguinte, aquela característica que é geral dos fungos, né? Toda vez que eu tenho uma micose, eu enxergo que pode haver algum tipo de comprometimento de imunidade, né?
Um transplantado renal é um paciente que está tomando uma pesada medicação para deprimir a resposta imune e evitar rejeição. Então ele fica suscetível a infecções fúngicas, entre outras, né? E aí ele tinha uma lesão que era mais para uma lesão em placa, mas bem ulcerada, diferente das lesões verrucosas que a gente viu. Esse outro caso aqui é de uma cromomicose encontrada em orelha, que não é muito comum. E aqui os corpúsculos bem bonitos, né? No exame que foram encontrados a partir do raspado da punção dessas lesões. E esse caso aqui é um caso bastante grave, dá para ver lesões bastante feias e bastante espalhadas, tá? Por diversas partes do corpo. E, novamente, aqui um histopatológico mostrando os corpúsculos muriformes aqui no meio. Aqui é a mesma coisa. E aqui são outras duas lesões, uma que confundiu, parecendo um tumor de pele, mas não era. Tá? Uma outra lesão também por fungos de cromomicose. O aspecto dos corpúsculos muriformes aqui, tá? Que está especialmente visível nessa imagem da esquerda. E mais corpúsculos muriformes aqui também, são todos do mesmo artigo, encontrados no histopatológico. E aqui dois exemplos, a Fonsezéia pedrosói, que aqui no Brasil é o fungo mais importante, e a Fialófora verrucosa, que é um outro bolor capaz de causar a cromomicose. E o tratamento tem um conjunto de antifúngicos que a gente pode aplicar, itraconazol, anfotericina B, cetoconazol, terbinafina, a 5-fluorcitosina, mas isso depende muito do estágio em que a doença está. Eu tenho que, às vezes, combinar com a excisão cirúrgica e outros tratamentos citados, eletrocauterização e crioterapia com nitrogênio líquido. Tá? Lesões muito adiantadas acabam caminhando, às vezes, para amputação. É um caso que se torna um pouco semelhante aos micetomas, no sentido de que, se essa é uma lesão que progrediu demais, está há muito tempo nesse paciente, acaba tendo um grau de fibrosamento muito importante ali, as drogas não conseguem penetrar, não existe mais possibilidade de um debridamento cirúrgico seletivo, porque está muito comprometido, então acaba indo para amputação, dependendo do caso. Tá ok? Algo a se lembrar, eu citei anteriormente, a gente tem uma categoria de micoses chamadas de feoifomicoses, que são também causadas por fungos demaciáceos, mas o que é encontrado no histopatológico é diferente do que a gente encontra aqui. Então reparem que é uma questão arbitrária. Os pesquisadores definiram duas doenças que podem até ser causadas por fungos comuns pelo que eu encontro no histopatológico. Encontrou corpúsculo muriforme, eu carimbo lá, cromomicose. Encontrei células globosas, que parecem até leveduras, mas não são, e que não tem nada a ver com corpúsculo muriforme, aí é uma feoifomicose, que é um outro grupo de micoses bastante raro, bastante incomum, mas que existe, consta dos livros, e é bom que vocês tenham pelo menos noção disso. Então a distinção delas é dada pelo que eu encontro em exame direto e no histopatológico. Tá? A identificação do fungo posterior segue o mesmo sistema de semeadura, isolamento, identificação com base na morfologia, tanto da colônia quanto da morfologia do fungo. Tá? Então, com relação à cromomicose, é só isso. Tá ok, gente?